Olá, eu sou Conrado Alvarenga, andrologista da Vida Bem-vinda e diretor técnico do Lab for Life e do Lab Saúde Reprodutiva. Muito obrigado por acompanhar essa aula. É uma aula que eu preparei focado nos parâmetros que a gente pode utilizar, nas dicas e nas armadilhas para melhora do espermograma e da fertilidade do homem. Antes de começar a aula e da gente focar nas atitudes e nas ferramentas que nós utilizaremos para tentar melhorar a fertilidade do homem, eu vou começar lembrando das eventuais causas de infertilidade. Se a gente não tiver muito claro em nossa cabeça quais são os vilões, quais são as verdadeiras causas hoje em dia da piora da fertilidade do homem, a gente não vai conseguir atacá-las. A gente tem que atacar aquilo que nos faz mal para a fertilidade, ok? Então a gente vai falar muito sobre a obesidade, sobre o tabagismo, sobre o consumo de cafeína, sobre o estresse, sobre a qualidade do sono, sobre a patologia cirúrgica também tão importante como causadora da infertilidade do homem, que é a varicocele. Entendendo bem quais são as causas, a gente vai entender como atacá-las. No finalzinho, a gente vai falar também sobre a fragmentação de DNA, que é um teste espermático funcional, que cada vez ganha corpo e importância na nossa prática. Então acompanhe a aula, ela foi feita com muito carinho, com muita atenção, sabendo que a gente tem espectadores das mais variadas origens e também os nossos casais, homens e mulheres tentantes. Vamos começar, pessoal? Vamos então juntos. Bom, para começar a aula a gente não pode esquecer de lembrar que a fertilidade masculina vem caindo nas últimas décadas. Já há trabalhos desde a década de 40, 50, mostrando que a concentração espermática e a motilidade dos espermatozoides nos homens vem piorando. Os principais fatores relacionados a isso, como dá para ver claramente nesse slide, são o aumento do peso ou do IMC, o aumento da ingesta de gordura saturada, os homens estão mais sedentários, com um nível maior de estresse, dormindo mal, mais expostos a disruptores endócrinos e mais expostos à poluição ambiental. Tudo isso leva a um estresse oxidativo, tanto no homem quanto na mulher. E mais espécies reativas derivadas do oxigênio fazem mal para a produção tanto de espermatozoides quanto de óvulos e também para a qualidade. Então, o nosso foco, quando a gente tenta melhorar a fertilidade masculina, o mais importante pilar dele é tentar lutar contra o estresse oxidativo, ok? Dentre as causas de infertilidade masculina, a principal, disparado, é a varicocele. Há teorias muito bem já consolidadas de que a varicocele aumenta o estresse oxidativo nos testículos, aumenta a liberação de ROS, ou espécies reativas de oxigênio, aumenta a fragmentação de DNA espermático, provavelmente porque ela eleva a temperatura testicular. Vale lembrar também que uma porcentagem alta dos homens tem a sua infertilidade sem causa definida. A gente tem um grupo também importante de infertilidade por obstrução, e a gente não pode esquecer das doenças sexualmente transmissíveis, e tem a infertilidade de origem lá na infância, quando os testículos não descem para a bolsa testicular no tempo adequado. Não podemos esquecer também do uso de medicações e das disfunções ejaculatórias, e uma causa que vem ganhando muita força nos últimos tempos, principalmente pelo abuso de anabólico, é a causa endocrinológica, as endocrinopatias. Elas são responsáveis por um número crescente de homens inférteis. A gente tem uma revisão muito interessante da Cochrane, que tentou relacionar todos os trabalhos que buscaram comprovar se a gente poderia melhorar a fertilidade do homem, seja para gravidez natural ou seja antes da reprodução assistida. E após uma análise de quase 1.300 trabalhos, a Cochrane encontrou 260 trabalhos, praticamente, mostrando todos os fatores que podem ser modificados para que a gente tenha melhores resultados de chance de gravidez natural ou melhores resultados na reprodução assistida. Bom, a queridinha vilã da fertilidade masculina, como todos sabem, é a varicocele. Não podemos esquecer que 15% dos homens normais e férteis têm varicocele, mas essa varicocele não vai impedi-los de engravidar naturalmente. Mas nos homens que têm dificuldade para engravidar do primeiro filho, ela está presente em até 35% desses homens. E nos homens que já têm um filho por gravidez natural e que passam a ter dificuldade para ter o segundo filho,
ela pode estar presente em até 80% dos casos. Então não esqueçam, aquele homem com infertilidade secundária não pode passar batido um bom exame físico e uma boa ultrassonografia com Doppler colorido dos testículos para confirmar, visto que o diagnóstico da varicocele ele é clínico, com exame físico. Exame físico numa sala não muito gelada e, de preferência, quando ficar em dúvida, colocar o homem para fazer manobra de Valsalva deitado e em pé. A varicocelectomia, que é o tratamento da varicocele, ela não só aumenta os parâmetros seminais, melhora a motilidade, a concentração e a morfologia, como ela também aumenta de maneira significativa as taxas de gravidez espontânea. Então, varicocele, por ser responsável por 40% dos casos de infertilidade masculina, não pode passar desapercebida na investigação e na tentativa de melhora do homem com infertilidade, seja ela primária ou secundária. Para tentar ilustrar de uma maneira mais prática como a gente pode melhorar a fertilidade do homem, vamos tentar simular um casal que a gente atende no nosso dia a dia, que é formado por uma esposa de 31 anos e um marido de 52 anos. Pela foto você já pode ver que o marido tem uma barriguinha saliente e a gente vai falar bastante sobre obesidade nesse contexto da infertilidade masculina. A esposa supostamente já foi investigada e não tem alteração alguma e eles estão sem o uso de anticoncepcional há mais de um ano. Ele trabalha no mercado financeiro, usa um ansiolítico, fuma meio maço por dia há quase 20 anos, é gordinho, está com IMC de 34 e ele já tem um filho de uma primeira relação, de um primeiro casamento. Ele tem a libido baixa, ele não faz esporte nenhum e toda noite ele toma uma dosezinha de uísque. Vamos começar pela idade. Ele é um paciente, como eu falei, de 52 anos. A idade pode interferir na fertilidade masculina? Sim. A idade, a gente sabe que pode estar associada, principalmente nos homens acima de 45 anos, a piora da morfologia, a piora da motilidade progressiva e a piora da vitalidade, principalmente da motilidade e da vitalidade. Então, a idade do homem, ela passa a ser, nos últimos anos, mais levada em consideração. Os homens talvez também tenham um relógio biológico para a fertilidade. Olha que interessante esse trabalho da Human, que em mais de 3.000 ciclos, todos com mulheres com menos de 38 anos e com boa reserva ovariana, ele dividiu dois grupos de maridos com menos de 40 anos e com mais de 45 anos e mostrou que nos homens mais velhos os desfechos na reprodução assistida foram diferentes. Os homens mais velhos, quando a mulher não tem alteração nenhuma, só a idade por si só já podem levar a piores resultados na reprodução assistida. A obesidade e o uso do antidepressivo, vale lembrar que a obesidade pode reduzir não só o número de espermatozoides, mas também o número de óvulos, pode levar a embriões de pior qualidade e pode impactar também na taxa de gestação e de nascidos vivos. Obesidade no homem está associada ao aumento da fragmentação de DNA espermático e, consequentemente, aumento no risco de aborto. Homens com fragmentação de DNA espermático acima de 30% têm quase 3 vezes o risco de aborto. A obesidade também pode piorar os parâmetros seminais. A gente tem vários trabalhos demonstrando isso. O tabagismo e o álcool são os dois fatores major que a gente fala, que devem ser alterados. O tabagismo a gente pede para zerar e o álcool, se for vinho tinto, no máximo 2 taças por dia, ok? A cafeína, ela não pode ser esquecida. Vale lembrar, por exemplo, que uma xicrinha de ristretto que a gente toma no dia a dia tem quase 80 a 90 miligramas de cafeína por dose. E se for utilizada como adoçante, pior ainda. O adoçante piora a qualidade do espermatozoide comprovadamente. A cafeína, se for menos de 2 xícaras por dia, a gente está tranquilo. E se passar de 4 xícaras por dia, principalmente do ristretto, a gente já pode ficar preocupado. Vale lembrar que o café coado tem maior concentração de cafeína do que o café expresso. Os lubrificantes vaginais. Não podemos esquecer que os lubrificantes à base de água, como o KY, por exemplo, ou os lubrificantes à base de óleo, como os azeites e a saliva, podem piorar a qualidade espermática. Então, casais que estão tentando engravidar, evitem o uso de saliva para lubrificar, ou de óleos, ou de lubrificantes à base de água.
Existem lubrificantes que são os géis com hidroxietilcelulose, como o Concive Plus e o Prexit. Nós não temos conflito de interesse com essas marcas. Eles podem ser utilizados sim quando está tentando engravidar. A alimentação. A alimentação, quando ela se aproxima de uma dieta mais próxima da dieta do Mediterrâneo, que é rica em azeite, peixes, oleaginosas, frutas e legumes, grãos integrais, vinho tinto, ela é uma dieta que parece ser a dieta mais amiga da fertilidade do homem. Quanto melhor a gente come, maior a possibilidade da gente melhorar a nossa alimentação. Veja que interessante como o papel do pão integral, e não de farinha branca, das frutas e das verduras e dos legumes, podem aumentar a chance de gravidez natural. Refrigerantes são grandes vilões. Refrigerantes para o homem estão associados à piora da qualidade espermática e à piora dos níveis de hormônios relacionados à fertilidade. Muitas vezes porque eles favorecem o sobrepeso. O papel da acrilamida, que é produzida através da combinação de açúcar com aminoácidos quando elevados a altas temperaturas. Então, alimentos fritos ou alimentos que contêm água, açúcar e aminoácido, quando levados para uma temperatura acima de 120 graus Celsius, como o clássico, as batatinhas chips e as batatinhas fritas, elas liberam acrilamida e a acrilamida é ruim para a fertilidade. Bebida alcoólica, ela depleta antioxidantes e afeta as células de Sertoli. A ingesta de gorduras trans está nitidamente associada com a piora da fertilidade do homem. E a carne vermelha também, ok? Agrotóxico. Então, a gente procurar consumir alimentos orgânicos ou alimentos mais livres de agrotóxicos, a gente pode ter uma diminuição na apoptose da espermatogênese, uma diminuição no estresse oxidativo, e lembrar que muitos agrotóxicos, quando eles têm disruptores endócrinos, eles têm um efeito antiandrogênico, são piores para a fertilidade do homem. O tratamento com antioxidantes, ele já é bastante consagrado, a gente gosta de associar L-carnitina, acetil L-carnitina, zinco, coenzima Q10, vitamina E, selênio, todos eles podem melhorar os parâmetros espermáticos, como a motilidade, a peroxidação lipídica e a fragmentação de DNA. E para finalizar a minha aula, a gente não pode esquecer da fragmentação de DNA. Todo o nosso esforço para reduzir a fragmentação de DNA tem que ser antes daquele sêmen entrar para o laboratório da reprodução assistida. Não ficar dependendo apenas de técnicas de seleção espermática. A gente tem que avaliar se o homem tem varicocele, a gente tem que parar de fumar, a gente tem que, como eu disse, ter uma dieta rica em antioxidantes, evitar o uso de cortisonas e de alguns antidepressivos inibidores da recaptação de serotonina. Quando a gente não consegue baixar a fragmentação de DNA, em alguns casos, a gente deve discutir com o casal se vale a pena a captação de espermatozoides testiculares. Uma outra dica que eu gostaria de deixar para baixar a fragmentação de DNA é lembrar que a ejaculação seriada e o pouco tempo da permanência do líquido espermático no trato ejaculatório pode ser benéfico para a melhora da fragmentação. Muito obrigado a todos, aproveitem as outras aulas da Semana da Fertilidade. Um abraço. Bom, vistos todos esses slides, vocês perceberam o quanto pode ser nocivo para a fertilidade do homem o consumo de gorduras saturadas, o tabagismo, o consumo excessivo ou às vezes moderado de álcool, a cafeína, a varicocele, a obesidade, o uso de alguns antidepressivos. Se a gente não tiver claro que o nosso objetivo é atacar esses fatores nocivos para a fertilidade do homem, a gente não vai conseguir nunca melhorá-la. E volto a lembrar, e eu deixei isso bem claro nos meus slides, vejam como é importante a nossa mudança do mindset da nossa alimentação. E não precisa ser necessariamente uma alimentação mais cara, mais refinada ou mais rebuscada. Ela tem que ser uma alimentação que corre em direção aos alimentos frescos, foge dos alimentos ultraprocessados, foge das frituras e dá preferência a alimentos crus, a frutas, legumes, verduras e sucos. A diminuição do açúcar vai ser muito importante, como a diminuição desses outros fatores nocivos que eu já mencionei. A aula vai ficar disponível na Semana da Fertilidade. Eu preparei de uma maneira que não aprofundasse muito para quem não é da área da saúde, mas que também tivesse uma pitada de literatura para quem é da área da saúde, enfermeiros, nutricionistas, médicos e residentes. Espero que tenham aproveitado. A gente está à disposição nas mídias da Vida Bem-vinda, do Arte Academy,
do Lab Saúde Reprodutiva e do Lab for Life. Um abraço a todos, espero ter colaborado com essa fase que para alguns é tão difícil.